Boa noite. É com um enorme prazer que damos início a mais uma live do IARGS. Hoje o nosso convidado... Boa noite, Ana, tudo bem? O nosso convidado é o Dr. Tiago Geller First. E ele vai falar pra gente sobre a gestão dos escritórios de advocacia nessa pandemia. O título é Impactos da Covid-19 na gestão dos escritórios de advocacia. Vou convidar então o Dr. Tiago, aí faço a leitura do currículo dele. Já está conectando. Boa noite, tudo bem, Dr. Tiago? Boa noite, doutora Ana Amélia, tudo bem? Tudo! Primeiro de tudo, gostaria de lhe parabenizar, que hoje temos uma live de aniversário, é isso? Temos um aniversariante? É isso aí. Meus parabéns, então, mas não somos nós quem lhe damos o presente, ou é o aniversariante que nos dá a honra de ter essa live, né, doutor Tiago? Vai nos Não, para mim também é brindar um com... grande presente. É uma grande oportunidade de participar de uma atividade do IARGS, né? Que é uma instituição tão importante, tão tradicional, com seus 93 anos de atuação muito forte, muito eficiente e eficaz no nosso cenário jurídico. Então, é um presente para mim também. Que bom! Eu vou fazer a leitura do seu currículo. Então, o doutor Tiago é sócio do Moreira de Oliveira Advogados, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, pós-graduado pela AJURES, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, é professor de Ética, Sociopolítica e Filosofia da História na Nova Acrópole Escola de Filosofia, também membro do Centro de Estudos em Direito Penal da UAB. Atualmente está fazendo a especialização em Direito Penal, Política Criminal e Direitos Humanos da URGS. Tá certo? É isso Então, aí. passo a palavra ao doutor Tiago. O que a gente pode esperar para os escritórios, doutor Tiago, nesses tempos tão confusos? Esse tema ele é muito interessante e ele é também bastante amplo, né? Sim. Quando vamos falar de gestão de qualquer empresa e dos escritórios de advocacia também não é diferente, nós temos um tema muito abrangente. Então, a gente poderia falar de vários fatores, como, por exemplo, a questão administrativa dos escritórios, ou também o pessoal, né, os colaboradores, a motivação da equipe, relacionamento com o cliente também é uma área importante. Mas eu acredito que a gente poderia focar hoje na questão da gestão financeira dos escritórios de Sim. advocacia, né? Porque todos nós já estamos sentindo os efeitos dessa crise, dessa pandemia, e que está recém começando, né? Nós temos aqui, em termos de Rio Grande do Sul, pelo menos, 45 dias de efeitos dessa pandemia, né? No Poder Judiciário, nos escritórios, né? Com suspensão de prazos, com Vamos fechamento. fazer um pequeno à parte, porque agora entrou a Gisele, filha da doutora Sulamita, então vamos cumprimentá-las. Uma boa noite. Obrigada por participarem. Boa noite, doutora Sulamita. Tá certo. Pode continuar, doutora. Queria também deixar um agradecimento especial à doutora Sulamita pela oportunidade, pelo convite e pela condução do Instituto por todos esses anos, né? Colocando na vanguarda das instituições jurídicas, porque além da tradição toda desses 93 anos que já mencionamos, agora o IARGS muito forte nas plataformas digitais, o que é muito bom para todos nós, né? Porque conseguimos nos manter conectados, apesar desse cenário aí de afastamento obrigatório, né? Sim. Então, como nós estávamos falando da gestão dos escritórios, nesse momento, a questão da gestão financeira é o principal foco de atenção, né, dos gestores e principal preocupação de todos os colegas com os quais eu tenho conversado. E então a nossa ideia é trocar algumas ideias, trocar algumas experiências, inclusive. Então, eu gostaria de chamar
a participação de todos aí para fazer suas colocações ou perguntas ou comentários, e com certeza vai enriquecer a nossa live aí. Bom, pela questão da gestão financeira, né? Inclusive eu estava vendo uma pesquisa que saiu semana passada, feita pela Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, né? É uma organização com sede em São Paulo, mas que fez uma pesquisa com abrangência nacional, com mais de 600 escritórios de advocacia. E segundo essa pesquisa, e esses escritórios de todos os portes, desde pequeno porte até os grandes, né, com mais de 100 advogados, muito interessante o resultado dela, porque não foi só um retrato da situação, porém, já projetando os próximos meses, né, foram feitos questionamentos quanto à tomada de decisão provável em relação aos próximos passos aí dessa crise, né. E segundo essa pesquisa, 60% desses escritórios consultados já tiveram problema de inadimplência, né, dos seus Sim. clientes, né, e eu acredito que isso é uma realidade para todos nós, né. Também outro dado importante é que 30% deles já tiveram redução em novas demandas, né. E também em decorrência disso, esse mesmo percentual, 30%, já teve redução também na remuneração dos advogados, dos seus colaboradores. 12% já rescindiu contratos de advogados, já dispensou nesses 45 Sim, dias que a gente estava comentando. não teve como continuar com Com aquela com os estrutura, né? advogados. Com aquela estrutura maior, sim. E tem outros dados também, como por exemplo, em torno de 50% desses escritórios já abriu negociação para a redução do seu pagamento dos seus aluguéis, né, com os proprietários dos imóveis. E 60% deles já abriu renegociação com os seus próprios fornecedores, aqueles fornecedores de produtos ou de serviços de rotina do escritório, né? Sim. E isso é realmente uma tônica, e por aí a gente já começa também a vislumbrar algumas ações que podem e devem ser tomadas para minimizar, pelo menos nesse início, os efeitos financeiros dessa crise, né? Sim, é um vislumbre do que pode vir a piorar ainda. A situação, a Exato. tendência é essa, é piora, né, doutor Thiago? O que eu... Infelizmente, não vemos assim. Embora existam, claro, ações e demandas próprias criadas pela pandemia, né, e por todas as novas legislações que saem todos os dias, demandas para o hospital, remédios, mas de qualquer forma, eu, né, como advogado, sinto isso, que diminuiu drasticamente as consultas, tudo, né? A gente não tem muito. Não sei se as pessoas estão amedrontadas também de saírem na rua, de assim, voltarem a ter uma vida um pouquinho mais normal. Inclusive hoje a gente já teve a abertura de reabertura de algumas empresas, inclusive aqui em Porto Alegre, né, em todo o estado, e também tivemos já a retomada de alguns dos prazos processuais que estavam suspensos. Sim. Ontem retomou o andamento dos processos eletrônicos, e daqui a 2 semanas, se não me engano, dia 18 de maio, retomam também os prazos dos processos físicos, né, que já é um movimento para a retomada da nossa profissão, porém algo que a gente não sabe como vai se dar, né? Porque ainda Sim. que o judiciário não tenha parado e tenha, inclusive, feito trabalho remoto, a atuação do advogado restringiu muito, né? Muito. E considerando que grande parte das nossas demandas enquanto escritório de advocacia, né, ainda são decorrentes de litígios judiciais. Sim. Essa é a primeira questão, né? Como a gente pode demonstrar o valor da nossa prestação do serviço para o cliente, para que ele consiga enxergar a importância por exemplo, do pagamento dos honorários mensais contratados, né?
Sim. Se o judiciário está fechado, os prazos estão suspensos, então eu não preciso pagar meu advogado, tá tudo suspenso, né? Essa é a Tá primeira... tudo parado, é a primeira ideia mesmo, né, que vem à E é cabeça. bem compreensível, claro, né? Sim, Porque essa dificuldade financeira, ela afeta a todos, aos nossos clientes também, né? A todo mundo. claro. Então, nós precisamos primeiro compreender que haverá, sim, tanto a inadimplência como pedidos de redução dos honorários já contratados, sem dúvida, e precisamos ser compreensivos, estar ao lado dos nossos clientes também, né? E buscar estratégias, buscar ações para, apesar disso, se manter saudável financeiramente, né? Então, obviamente, a primeira medida é a redução de custos do escritório, sem dúvida, né? Então, eu trouxe aqui alguns elementos para ajudar os colegas que querem reduzir as suas despesas, né? E também gostaria de pedir a colaboração dos demais que estão assistindo aí para acrescentar, de repente, algo que não foi Sim, dito aqui. novas ideias, alguma coisa que a gente não fale, então estamos abertos, né, doutor Tiago, todos. Exatamente. Por exemplo, né, toda a crise financeira em termos globais, quando eu falo global, não falo em termos de planeta Terra, mas de toda a economia de uma região, de um país, de um estado, né, é um momento muito propício para renegociar todo e qualquer contrato, inclusive os nossos contratos que nós temos com os nossos fornecedores, Sim. né? Eu tenho visto muito pedido de redução de aluguel, seja diretamente com os proprietários, seja com as imobiliárias, em que se chega a um acordo quanto a isso, né? Os dois lados chegam a um consenso e evitam aí uma demanda judicial que traria até mais custo do que solução, né? Nesse momento. Então, a redução de renegociação de aluguel ou um desconto temporário dos aluguéis é uma realidade, a gente tem visto direto isso, né? Assim como revisão de contratos já de trato sucessivo, continuado, né? Como contratos com as empresas de telefonia, de internet. Era isso que eu ia perguntar, se é possível isso. Como é que está Sim, sendo essa negociação? essas empresas nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, elas já têm, inclusive, orientação, até onde eu sei, pelas negociações que eu tenho acompanhado, de efetivamente reduzir, ou temporariamente, ou por tempo indeterminado, os valores das mensalidades. Isso para os escritórios, para as pessoas jurídicas, é uma realidade, né? E até mesmo redução de valor de condomínio, cota condominial, né? Tem muitos condomínios que estão, por terem já um caixa, uma reserva acumulada, podem oferecer isso aos seus condôminos, né? Então, não só a redução do aluguel, como também do próprio condomínio é algo que pode ser muito bom para reduzir os custos fixos, que são aqueles custos que acabam nos matando quando a gente tem uma queda de receita, né? Sim, sim. Então, essa renegociação tem acontecido e ela é muito útil e ela tem um resultado imediato. Então, ela é muito boa também por esse aspecto, né? Além disso, Porque a gente sim, tem visto, assim, muitos só querem, não é parcelar, mas deixar para pagar mais adiante. Isso não serve, né? Porque se a pessoa já não tem dinheiro agora para pagar as contas, daqui 2 meses também não vai ter, né? Então, as realmente é negociações, abatimento. O que interessa é abatimento. Olha, exatamente. a doutora Angélica está perguntando que tipo de apoio a OAB oferece aos advogados. O senhor sabe nos informar alguma coisa? Sim, sim, a OAB já desenvolveu diversas ações de apoio aos advogados, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem lá no site da OBRS várias notícias nesse sentido, e eu inclusive trouxe algumas delas aqui, como, por exemplo, a prorrogação do pagamento das parcelas da anuidade, para quem paga parcelado. Então, foi prorrogado o pagamento da anuidade. Também, para quem aderiu à OAB Prev, né, que é aquele sistema de previdência, Sim. também foram suspensas as cobranças da OAB Prev. E tem linhas de crédito que estão sendo oferecidas pela cooperativa da OAB, em parceria com o Sicredi, né?
Tem linhas de crédito muito interessantes, com taxas boas, especialmente para setor de tecnologia, né? Quem quiser, até porque isso é muito necessário nesses tempos de trabalho online, remoto, né? Investir em tecnologia, numa conexão melhor, em máquinas mais rápidas. Então tem linhas de crédito focadas nisso e também em reformas de escritório. Então essas informações estão lá no site da OAB, bem fáceis de encontrar. Além dos cursos gratuitos que a própria Escola Superior da Advocacia tem oferecido, né? E que podem ser aproveitados por todos os colegas que quiserem se aperfeiçoar nesse período aí de home office. Né? E a vacina da gripe, que eles não cobraram esse ano. A vacina da gripe, já agendei a minha. Eu já fiz. Já fizeste? Tem também, né? E, além disso, ainda voltando à questão dessa redução dos custos, né? É muito importante aproveitar agora aquelas medidas já implementadas pelo próprio governo federal em relação à suspensão e prorrogação do pagamento de tributos, né? Tá. Tem muitos colegas que eu tenho conversado e por não precisarem nesse momento, o escritório, né, tem uma reserva, não vai precisar, é melhor pagar. De fato, né, se não é necessário, não é necessário. Porém, a gente não sabe quanto tempo vai durar e também a extensão e a profundidade dessa crise, né? Então, ainda que eu tenha reservas disponíveis para não fazer uso dessas medidas, se eu posso e não vai haver nenhum acréscimo, né, juros de mora, multas, etc., por que não utilizar, né? Sim, tem que aproveitar, né? Exato. Então, para escritórios que se enquadram no Simples, né? Nós tivemos a prorrogação do Simples Nacional aí por 3 meses, então as parcelas que venceriam em abril, maio e junho ficaram para julho em diante. Isso dá um caixa, pelo menos nesses 3 meses, para fazer frente a outras questões, né? E, bom, outra questão, nisso que tu estavas colocando, doutora Ana Amélia, no parcelamento ou prorrogação para o futuro, né, das dívidas. Isso. Bom, eu te ofereço um desconto de 50% agora, mas esse 50% eu vou te cobrar nos próximos meses, né? Ou seja, eu vou ter que pagar nos próximos meses, além do valor cheio, mais esse acréscimo do que ficou para trás. Eu acho que é pior. Exato, e que me garante que eu vou ter uma receita mais alta, maior, um aumento de receita para fazer frente a esse acréscimo nas mensalidades futuras, né? Sim. Porém, como esses acordos podem ser revistos também futuramente, entre o nada e isso, talvez seja mais adequado fazer isso e depois repactuar essa negociação quando chegar o momento de adimplir, né? Claro, deixando isso claro desde logo, que não vai ser fácil de cumprir, mas todo esforço será necessário. Exato, e aí podemos sentar novamente daqui a 1 mês ou 2 para rever, né? Tá. E, obviamente, também os bancos já oferecem linhas de crédito. O próprio Banrisul tem uma linha chamada linha BNDES Folha de Pagamento, que ajuda os escritórios a fazer frente à sua folha de pagamento, né? Até assim como também o próprio governo federal lançou aquela medida provisória trabalhista, que eu não vou aprofundar porque não é a minha área, mas que também o governo vai auxiliar com... Mas que não tem como deixar de falar, né? Porque são medidas que estão aí para ajudar todo mundo, né? Estão à disposição de todos aí, inclusive dos escritórios de advocacia. Exatamente. Bom, isso em relação aos custos, né? Obviamente que a outra medida vai ser minimizar, pelo menos, a queda nas receitas, né? Porque a queda de receitas ela já ocorreu, né? Sim. Já é uma realidade. Então, como nós podemos minimizar isso, né? E aí vai ser necessário muita criatividade, muita iniciativa, e cada escritório vai ter a sua forma de fazer isso, até levando em consideração a sua área de atuação, porque cada área tem algo a oferecer, mesmo quando nós falávamos no início, né, que os
processos judiciais não estão andando. Bom, mas o que mais eu posso oferecer ou agregar um valor ao cliente para que ele consiga vislumbrar a importância do trabalho do advogado, né? Sim. Aqui a doutora Angélica nos dá uma sugestão de informar aos clientes quanto aos processos eletrônicos que podem ser ingressados, que são muitos agora, né? É uma nova maneira. Exatamente, isso é algo que é possível, né? E eu, inclusive, trouxe aqui algumas áreas que estão em crescimento nesse período para mencionar, e aí a gente, inclusive, trocar algumas ideias aí com o pessoal. Então, a questão da queda das receitas, né? Bom, o próprio Tribunal de Justiça, a Corregedoria, lançou um provimento para agilizar, pelo menos, a expedição dos alvarás, né? Então, sim, todos aqueles processos em que já existe um valor depositado e que faltava liberar apenas a quantia, o Tribunal de Justiça, as varas, estão realmente dando agilidade a isso, né? É muito mais do que antes, pelo menos. Isso sim, entrou como uma prioridade, né? Algo que nunca foi, pelo menos na maioria dos cartórios, uma prioridade, agora está sendo encarada como tal, né? Em relação, já que foi colocada a questão dos processos eletrônicos ou dessas medidas que o advogado pode ingressar agora, né? A gente tem visto aí muitas áreas, como por exemplo a área do consumidor, trazendo novas oportunidades, né? Tivemos aí, inclusive, uma medida provisória que fala do reembolso, né? Dá um prazo para que as empresas reembolsem. Tivemos muitos voos cancelados e também entregas de compras que nunca chegaram, né? Então esse é um tipo de medida que tende a crescer, porque essas empresas muito grandes, essas sim não conseguem dar um atendimento personalizado a cada cliente que tem problema, então a tendência é que isso vá desaguar no judiciário. Então são processos aí que devem aumentar em número, né? A própria área do direito administrativo, com essas obrigatoriedades, por exemplo, de fechamento de empresas por decreto, né? Sim. Também restrições a direito de ir e vir. Então, é um nicho aí que pode ser aproveitado pelos advogados. São áreas novas, né? Que não existem. Não é que não existiam, mas não eram usadas, né? Não eram necessárias, né? Exato. A gente tem visto aí, pelas notícias, o aumento na questão da família, o aumento da violência doméstica e de casos até de divórcio, né? Pela incapacidade de convivência. Então é uma área que tende também a crescer nos próximos meses. A própria área civil que a gente estava falando, né? As revisionais de locação e de contratos, caso as empresas ou as pessoas não cheguem num acordo, vai ser inevitável um processo judicial a respeito disso. E também a questão do direito eleitoral, que é uma área bem especializada. E aqui eu já uso o gancho, né, para falar ainda da incerteza que a gente vive em todas as áreas, inclusive nas eleições, né? Normalmente se diz que no Brasil o ano começa depois do Carnaval. Sim. Quando é o ano eleitoral, ele é um ano já mais curto, né? Com essa pandemia, praticamente o ano nem começou e já terminou, né? Já terminou. Não sabemos, exato. Então, se realmente forem remarcadas eleições, vai ter toda uma normatização. O Sérgio está nos falando aqui do planejamento sucessório. O valor econômico fala em aumento das consultas sobre isso nesse momento. É algo que entra já na preocupação das pessoas, né? Sim, as pessoas começam a pensar nisso aí, né? Nesse assunto. Exato. Que é ruim, mas tem que ser pensado, né? Exato. Também é uma área aí que é muito interessante porque justamente nesse momento não depende de judicialização, né? É algo que pode ser resolvido pelo advogado por consultoria, assessoria, elaboração de contratos, né? Que é muito interessante nesse momento em que é necessário novas receitas e receitas para hoje, não para um êxito lá no futuro. Eu vou só
responder um questionamento da Terezinha, que eu não tenho acesso ao WhatsApp. Terezinha, se tu puderes falar com o Dr. Darcy para ele entrar na live e a gente fazer a chamada para a nossa live de quinta-feira, por favor, tá? Desculpa, doutor Tiago, mas é coisas de ao vivo. É isso aí. E também para as pessoas, a gente falou das pessoas físicas. No lado das pessoas jurídicas tem a área tributária que está fervilhando aí, né? Tem muitas ações novas já ajuizadas também, Tem muita pedindo a coisa. suspensão pedindo suspensão do pagamento de tributos, além dessas medidas já adotadas pelo governo federal, né? A questão trabalhista, que nós já mencionamos rapidamente, mas também a gente está acompanhando as demissões de muitos funcionários, e isso necessariamente vai haver uma intervenção da Justiça do Trabalho aí, a gente sabe. A questão do direito digital também. Até eu vi a notícia de que foi prorrogada a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, por medida provisória. Eu também entraria em vigor agora em agosto, ficou para maio do ano que vem. Mas é uma área que tende a crescer muito nos próximos meses e é algo que se resolve também sem necessidade de processo judicial. Né? Sim. Por isso é muito interessante. E outra área que tende a pelo menos ter algumas novidades é do direito societário. Inclusive será objeto de uma conversa nossa próxima aí, Exatamente. Agora no mês de maio, né, sobre a questão das assembleias digitais nas sociedades, nas cooperativas. Então é algo que tá mudando bastante, tem várias leis novas aí. Temos uma pergunta da doutora Ana. Como cobrar um atendimento jurídico online? Como esse cliente paga essa consulta antes do atendimento? Interessante essa pergunta. Tem várias formas de se fazer isso, não só o tradicional depósito bancário, mas também é possível hoje gerar links para pagamento através do próprio cartão de crédito, né? Até pouco tempo atrás, a OAB tinha muita restrição com o uso do cartão de crédito por advogados. Mas hoje em dia isso já está bem mais tranquilo, né? Se entendia que havia uma mercantilização da advocacia, mas na verdade é uma ferramenta de pagamento assim como qualquer outra. Então, como um cheque, né? Que durante tantos anos foi usado. Exato. Então é algo que ajuda bastante e até o próprio cliente, facilita para o cliente, porque em vez de depositar à vista, ele pode utilizar o prazo do cartão, né? Sim, oferecido pela operadora do cartão de crédito, né? E o advogado recebe aquilo à vista, né? É melhor. Sem dúvida. Isso em relação Mas como é que a gente cobra isso, hein, doutor Tiago? Em termos de valores? Porque ela pergunta assim, como é que tu cobra antes da pessoa fazer a consulta, sabe? A gente cobra como uma consulta, tem que ser, seguindo a tabela da OAB. Tem a tabela da OAB, que está disponível no site da OAB, que ali tem um parâmetro para estabelecimento dos valores, pelo menos valores mínimos, né? Sim. Em relação a cada matéria. Então, se for uma matéria societária, uma matéria criminal, tem ali valores como um parâmetro, não são obrigatórios. E isso facilita bastante até para justificar para o cliente, né, em relação ao valor que está sendo proposto. Tá ótimo. São novas maneiras que até a gente tem que aprender também a trabalhar, né? Fomos todos empurrados para o futuro, assim, de uma forma abrupta. Então, vou usar essa tua colocação, doutora Ana Amélia, para falar um pouco do futuro aí. Vamos Porque, lá. inclusive, eu vi uma outra pesquisa que saiu da FGV, se não me engano, do Rio, que coloca que a tendência, mesmo para o cenário já do novo normal, né, que vai ser o pós-pandemia, ainda que tudo volte a como era antes, esse novo normal vai ter muitas alterações em relação ao normal do que era 45 dias atrás, né? Então eu vi, por exemplo, que existe uma tendência já de diversas empresas, e não vai ser diferente com os escritórios de advocacia, que é a tendência do home office, né? A gente percebe aí que, segundo essa pesquisa, aproximadamente 30% das empresas vão passar a adotar o home office como regra, e não como uma exceção, como está sendo feito
nesse momento, né? Além disso, especificamente em relação à operação dos escritórios de advocacia, eu vejo que as próprias consultas com os clientes, que atualmente estão sendo feitas de forma online, isso pode se tornar uma tendência, talvez até uma regra, porque facilita muito a questão de deslocamento, de segurança, de praticidade, né? Fazer as consultas, ou própria reuniões entre escritórios, entre as partes, né? Existe essa tendência já bem clara dos próprios julgamentos dos tribunais passarem a ser feitos cada vez mais de forma virtual, né? Até com a sustentação oral, quando for feita Sim, de forma remota, né? Como já existe. Isso também vai nos reduzir muitos custos de viagem, por exemplo, a Brasília, ou a outros estados também, né? Então, é uma tendência desse novo normal, né? Do futuro que a gente enxerga já, não no longo prazo, mas já no curto prazo, né? Bem próximo, né? Um futuro bem próximo. E outra questão cada vez mais consolidada é a questão do marketing jurídico através das mídias sociais, né? As mídias, sim. Vai ser o Instagram, que o Iags agora está utilizando tão bem, né? Felizmente. Sim, não temos mais como fugir disso, né? Não dá mais para... A gente acostumado, não pode falar nada, mas infelizmente é a única maneira que temos de nos comunicar com todo mundo, e temos que aprender a usar de uma maneira saudável e positiva, né? E são ferramentas que, claro, outras vão surgir no futuro. A gente viu, o próprio Instagram não surgiu há tanto tempo assim, né? Mas Facebook, o próprio LinkedIn, enquanto ferramenta mais profissional, né? São cada vez mais, vão ser cada vez mais utilizadas, para além do site do escritório, que tem que existir, tem que estar sempre atualizado, mas o site não... Já não a tendência são o mais importante, né? Exatamente. Eu acho que tendo um Twitter ou um Instagram sempre com alguma notícia ou com endereços, telefones, ajuda muito também, né, o cliente encontrar o advogado. E a própria OAB, que tem muitas restrições quanto à propaganda, né, de escritório de advocacia, tende a flexibilizar muito isso, né? Eu acredito que essa experiência de agora vai convencer a própria OAB de que é algo que não tem retorno e que isso não chega a mercantilizar a advocacia, né, como se pensava até pouco tempo atrás, né? Sim. Então, eu acredito nisso também, né, como uma tendência aí de enxergar a advocacia cada vez mais como uma atividade civil, sim, mas não mais como um sacerdócio, como era na época de Rui Barbosa, por exemplo, né? Sim. Então é uma atividade como outra qualquer e que precisa utilizar dessas ferramentas para não só sobreviver, não só sobreviver, mas também prestar um bom serviço, porque isso é uma exigência cada vez maior, vai ser, né, cada vez maior dos próprios clientes. Sim, eu concordo, é isso mesmo. Tem que se modernizar, infelizmente não há mais como fugir dessas novas plataformas. Vamos ver o que a OAB vai se posicionar, né? Mas a gente sempre se adapta dentro, né, da legislação, dentro do Estatuto dos Advogados, para fazer uma advocacia da forma mais correta possível. E aí agora, aproveitar mais um gancho teu, em relação à flexibilidade que nós devemos ter, né? Essa capacidade de se adaptar à nova realidade, eu vejo uma grande oportunidade aí para refletir e também apostar no desenvolvimento das nossas próprias potencialidades enquanto seres humanos, né? Para além da advocacia. Sim. Eu acredito aí que existem características que vão ser muito úteis, virtudes, né? Que são qualidades que vão ser muito úteis aí para todos nós, aí para todos os colegas, né? Como a serenidade, que é essa capacidade de se manter tranquilo em meio à tormenta, né? E conseguir deixar a razão agir, né? Para além dos nossos medos e das nossas inseguranças, né? É momento também de muita imaginação e de criatividade, de deixar
isso aflorar em nós, apesar de que a advocacia é sim uma profissão muito tradicional, porém ela precisa se reinventar, como todas as atividades, então o momento é muito interessante para isso, para a gente apostar na mudança e tentar o diferente, né? E também, fundamental nesse momento é a nossa capacidade de iniciativa, né? Como os próprios escritores aí da área dos negócios falam, né? Sair da zona de conforto, né? Esse momento nos empurra para fora da zona de conforto, né? Não existe mais zona de conforto. Então é fundamental romper com a inércia e criar coragem para colocar em ação aqueles nossos projetos, aqueles nossos sonhos, aquelas nossas... Vou ler aqui o comentário do Dr. Cássio. Ele diz que concorda com algumas situações que a OAB deverá rever e flexibilizar, mas há que se ter cuidado para não acontecer aquilo que houve com os consultórios dentários e assim desvalorizar a profissão. Sim, isso realmente sempre é esse o medo que todos nós temos, né? Que a profissão que já é difícil, né? Advogar fique cada vez pior, mas é um limiar, né? Um limiar difícil. Vai haver movimentos pendulares, eu acredito, né? De uma posição muito conservadora da OAB, e a tendência é que haja algumas mudanças, e é um pêndulo que nós vamos ter que buscar o equilíbrio para não cair nos extremos, né? Que os extremos Não são bons. não ajudam em nada, principalmente nesses momentos de crise. Sim. Porque a estratégia é aquela que resolve problemas, a melhor estratégia, ou aquela adequada, né? É aquela que resolve os problemas sem criar novos problemas. Então, de nada adianta eu resolver algo aqui no curto prazo e gerar algo pior ainda para o médio ou para o longo prazo. Sim. Então vai ser necessária aí muita sabedoria, né, de todos nós. Sérgio está nos falando aqui que o escritório não deixa de ser uma empresa e merece atenção e administração como tal. É uma empresa a ser gerida. E é verdade, né? É uma empresa. Tem que ter características comerciais também, né? Infelizmente, é o que eu já falei antes, é um limiar muito tênue, né? É isso aí. Eu encontrei uma frase muito interessante de Albert Einstein, que fala desses momentos, né? Diz ele assim: a crise é a maior bênção que pode acontecer a pessoas e países, porque traz progressos. Na crise nascem a inventividade, as descobertas e as grandes estratégias. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Tá. Eu acredito que é uma mensagem de esperança aí para todos nós, porque crise significa justamente, do latim, né, mudança súbita, ou também oportunidade de mudança, né? Então a gente é o bom e velho fazer do limão uma limonada. Isso. Não nos desesperarmos, né? Não nos desesperarmos e tentarmos fazer alguma coisa melhor, que disso tudo sai alguma coisa melhor. E eu queria ver se tem aí, doutora Ana Amélia, alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta, uma participação do pessoal. Agora temos a doutora Gisele falando que tá excelente a nossa live. Temos aquela colocação que o escritório era uma empresa. No momento, não sei se tem mais alguma questão, se alguém quiser nos escrever para falarmos mais um pouquinho. A minha dúvida, o senhor já esclareceu que era essa, se dava para negociar com as provedoras de internet, e era isso aí que eu queria saber, porque eu tenho que fazer isso. O aluguel todos eu já nós consegui negociar. Né? E outra coisa, vamos falar assim um pouquinho, nós que temos filhos pequenos, também é difícil, né, voltar a trabalhar no escritório, mesmo tendo agora com o decreto do prefeito Marquesan, né, permitido a volta dos profissionais liberais. É difícil tu conseguir voltar para o escritório tendo uma criança para dar aula em casa ou para
não ter com quem deixar. No meu caso, eu não tenho. Meus pais não moram aqui, né? Então, é complicado, né, doutor Tiago? Tem alguma sugestão para a gente? A sugestão é só ir ao escritório em caso de real necessidade, né? É, tem que ser. Porque, Infelizmente, não dá para voltar, né? por exemplo, eu estou aqui no escritório porque a internet lá em casa está com uma instabilidade. Não sei se é por causa da minha renegociação com a Vivo, que eu abri a renegociação e eles estão, de certo, me pressionando aí para eu ficar, né? Sim, Mas, então eu estou aqui no escritório para garantir uma boa conexão aí com o pessoal, né? Mas sim. fora a extrema necessidade, é o bom e velho fica em casa aí, que o pessoal tanto fala, né? Porque não adianta umas atividades retornarem e outras não, como por exemplo as escolas, né? Sim. Ó, o E doutor aí, Cássio está falando aqui, ó. Vejo como essencial nesse momento, em primeiro lugar, tentar manter os clientes que o escritório possui. É verdade. Tentar e- manter o vínculo, né, que já existe com os clientes. existe aquele conselho, né, dos gestores, antes de buscar novos clientes, dê atenção aos seus atuais clientes, né? Sim, Que nesse movimento de buscar novos, eu posso ficar sem os novos e negligenciar dos antigos e ficar sem os os antigos antigos. também, né? Então isso entra naquilo que a gente estava falando no início de demonstrar o valor do trabalho do advogado para além do prazo processual estar suspenso ou não, né? Sim, a gente tem que mostrar que pode negociar tudo hoje em dia, né? Que o advogado também faz esse papel de mediador, não precisa ser só via judiciário. Isso é uma nova modalidade que também vai vir para ficar, né? Cada vez mais é uma tendência que vai se estabelecer. Eu acredito, pelo menos. Sem dúvida, e nós estamos acostumados com essa estratégia de negociação, né? Temos Sim, não só formação para isso, mas muita prática. E a melhor coisa é negociar quando não tem envolvimento emocional, né? claro. Quando eu tenho esse Toda, né? distanciamento necessário do problema, eu consigo atuar com muito mais estratégia do que quando estou envolvido emocionalmente. Então, sem dúvida, contratar um advogado para fazer uma negociação mais complexa é muito útil e eficaz, né? É, vale a pena, né? Não, não é só propaganda, É. não é só puxar a brasa aqui para nossa sardinha, né? Então, ó, doutora Sulamita falando, parabenizo ao doutor Tiago e envio meu abraço ao Marco Aurélio e ao Paulo. Acho que o doutor Paulo está nos assistindo, né, doutor Tiago? Acho que eu vi ele entrando mais cedo. Sim, e, inclusive eu queria mandar um grande abraço a todo o pessoal do escritório aqui do Moreira de Oliveira Advogados, né? E especialmente ao professor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que é o nosso fundador aqui, e, e que mais do que um Ó, o professor, doutor ele é um Paulo está grande colocando mestre, né? sim. Olha aí, ó. Tudo bem, Ele doutor é o Paulo? meu Obrigado mestre. por nos prestigiar. Exato. Vamos convidar o doutor Paulo também a fazer uma live? Vamos combinar. E Terezinha eu vai entrar em já tenho um contato. tema que eu sei que ele gosta aí, que é do direito eleitoral. Pois Então é, ele gosta. Isso mesmo. vai ser Vamos bem fazer legal então. aí. Já fica aqui o nosso convite. E o doutor Marco Aurélio também está convidado. Não sei se ele vai se animar, mas está convidado. A dona Marisa ajuda ele aí no Instagram, né, dona Marisa? Ela que entrou ali. Ó, Ó, o Paulo tá falando que inclusive ele ainda tá aqui no escritório. tá aí. E aqui o doutor Júlio, ó, muitos planos de internet ficaram lentos, mesmo por causa do aumento de usuários do tráfego de vídeos e de áudios. E é verdade isso. Tudo mais lento, todo mundo usando, né, ao mesmo tempo. Ó, a Marisa tá respondendo, ele não tem Insta, mas achou ótima a tua palestra, então ele assistiu. Um abraço e o meu agradecimento a ele, a ele por ter, inclusive, por ter me convidado para participar do IARGS. Ele é meu padrinho no IARGS, né? E foi quem Sim, me acolheu aqui no escritório como estagiário de segundo ano da faculdade, lá em 1900 antigamente. Então, sou muito grato a ele e a todo o pessoal do escritório aí, ao Paulo, ao Lucas, a Eduarda, a Gorete, ao Carlos.
Ó, Um doutor abraço aí para todos que Sérgio está certamente nos estão assistindo aí. parabenizando também pela live. Muito bom ouvir notícias de outros colegas. Recebam os abraços desse colega paulista. Muito legal. Temos pessoal até de São Paulo nos assistindo. Bom saber. Eu acho que falamos bem, né? A Terezinha já nos avisou aqui que faltam 15 minutos. Está nos cuidando, que senão depois cai o tempo quando chegar 1 hora. Doutor Tiago também está me auxiliando junto com o doutor Fernando e o doutor Paulo Ricardo de Oliveira no nosso curso da Advocacia 4.0. Estamos ainda estudando. Agora ele vai ser online, né, doutor Tiago? Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai Viu? ter que ser. Isso é a questão da crise, É, né? E da zona de conforto. essa aí a gente foi empurrado, assim, não teve nenhuma outra opção. E voltamos a conversar quando é a próxima, a sua live agora no fim de maio, né? Vamos fazer outro tema. Exatamente, é o tema das assembleias digitais, né? Tá. Das, Perfeito. das empresas. Estou Ótimo. abrindo a data aqui, eu acredito que é 29 de maio, mas eu preciso confirmar aqui. Tá, mas depois a gente vê. Vamos falar agora da próxima live, que vai ser quinta-feira. A Terezinha está pedindo para eu lembrar aqui, que é com o doutor Darcy Guimarães, e ele vai falar da jurisprudência nos tribunais, os reflexos da Covid-19 na jurisprudência dos tribunais. Então, todo mundo ligado na próxima quinta com o doutor Darcy e a Terezinha. E depois, dia 29, o doutor Tiago novamente. Eu estou revendo aqui, é dia 26, é uma terça-feira, 26 de maio. Dia 26, o doutor Tiago novamente vai conversar com a gente aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, um feliz aniversário. Obrigada por, né, participar da live mesmo de aniversário. Teve compromisso. Mas tá tudo tão diferente, né? Que a gente nem se importa. E fica tudo... Não tem festa, infelizmente. Tem que ser tudo muito reduzido. Muito obrigada. Vamos desligar, então. O doutor Darcy na quinta-feira com a Terezinha. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Tiago. E agradeço. Boa noite, doutora Ana Amélia. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Doutor Tiago é top, tá colocando aqui. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Vou desligar aqui contigo, tá? Tá bem, boa noite. Tchau, boa noite. Bom, muito obrigada a todos que participaram conosco hoje à noite. Relembrando, então, que na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, a Terezinha Tarcitano vai estar conversando com o doutor Darcy Guimarães sobre os reflexos da Covid-19 na jurisprudência dos tribunais. Não percam, o doutor Darcy é ótimo. Uma boa noite a todos e muito obrigada.